Vamos então iniciar, pessoal. Muito boa noite. Já dei boa noite para Eliette, para Maria, para Diana. Muito boa noite, pessoal. É muito bom ter vocês aqui. Hoje é um dia que nós vamos esclarecer muitas dúvidas e entender um pouquinho mais do porquê é necessário eliminar parasitas, fungos, vermes da nossa saúde. Boa noite, Letícia. Gente, olha, é um assunto que a gente quase não escuta falar. É um assunto que é muito importante para a nossa saúde, é muito importante porque todos os dias a gente corre o risco de nos contaminarmos com esses bichinhos e acaba que a gente fica um pouco sem saber como fazer para poder desparasitar de uma maneira eficiente. Eu recebo muita gente no consultório que usa uma medicação alopática de farmácia e acha que está tudo bem. Tem gente que faz a desparasitação uma vez no ano, e eu sei que tem muita gente que tem dúvidas sobre esse assunto, né? E também tem gente que não conhece o motivo pela qual é necessário desparasitar. Eu gostaria de iniciar dizendo que desparasitação não é modinha, é necessidade básica do nosso organismo. E aí, eu queria que você hoje fizesse o compromisso. Aprenda, entenda sobre esse assunto, porque é importante que você entenda sobre as coisas que podem prejudicar o seu organismo e faça de tudo para que você e a sua família estejam protegidos desses bichinhos que fazem, às vezes, um estrago na nossa vida, na nossa saúde, tá bom? Então, eu espero poder colaborar com vocês, passar um pouquinho de conhecimento. O grupo no WhatsApp foi criado para que a gente possa interagir, para que um possa motivar o outro, para fazer parte desse protocolo que é tão importante. Eu vou explicar o motivo do protocolo, como é que ele acontece, em que momento que ele acontece, o que é que ele vai abranger dentro desse protocolo. E se você tiver dúvidas, pode estar colocando aqui no chat, pode estar colocando lá no grupo do WhatsApp, que a gente vai estar disponível para poder esclarecer as dúvidas para vocês, tá bom? Boa noite, Maria Hilda, que bom te ver por aqui. Então, eu vou compartilhar com vocês agora alguns slides. Eu espero que vocês, sempre que tiverem alguma dúvida, alguma coisa, possa estar perguntando, eu vou estar aqui disponível para poder estar esclarecendo, tá bom, pessoal? Vamos iniciar a nossa apresentação aqui. Eu gosto sempre de me apresentar, porque muita gente me conhece em um lado da minha vida, mas eu gostaria de apresentar o meu lado profissional, que é a parte onde, desde 2016, nós trabalhamos, né? Eu, a minha empresa, para levar saúde e bem-estar para todas as pessoas, principalmente das maneiras mais naturais possíveis, né? A minha formação é em enfermagem, eu sou enfermeira, e em todo esse tempo eu venho estudando diversas áreas, principalmente medicina integrativa, medicina ortomolecular, parasitologia, microscopia, enfim, muitas áreas para que a gente possa atender vocês da melhor maneira possível. Nós temos atendimento em locais físicos, mas também fazemos todo o acompanhamento dos nossos pacientes em toda a região do Brasil. No Brasil inteiro, a gente pode estar cuidando de você, tá bom? Então, entre em contato conosco caso vocês queiram estar se cuidando de uma maneira mais personalizada, mais abrangente. O nosso grande prazer é poder cuidar de vocês com os métodos mais naturais e eficientes, tá bom? Olha só, hoje nós vamos começar a falar sobre desparasitação, e eu gosto muito de enfatizar para vocês que por muito tempo muita gente achou que contaminação parasitária era uma coisa que só acontecia em quem não tinha boa higiene ou em quem morava em regiões muito pobres. Além disso ser um grande preconceito, é uma grande mentira, porque infelizmente hoje, pelo ar, pelas coisas que a gente come, pelo contato interpessoal, a gente pode adquirir essas contaminações. E o que mais a gente precisa entender é como se proteger e também entender os sinais que o nosso corpo dá quando existem essas contaminações. E o grande problema dessas contaminações é que às vezes elas duram por muito tempo.
Eu já peguei pacientes que tinham aí uma contaminação de 20 anos, de 30 anos. Tem gente que por uma vida inteira, desde a infância, adquiriu um parasita e ele vem convivendo com você por muitos anos. O grande objetivo dos parasitas não é te matar de imediato. Ele não quer te causar um problema tão sério a ponto que você morra em pouco tempo. O parasita, ele depende de você para alimentá-lo, para protegê-lo. Então, por isso, ele vai pegando, minando a sua saúde, o seu organismo aos poucos, porque ele quer ter ali uma fonte de alimentação, de proteção, né? Habitação segura para que ele possa se desenvolver. Então, na maioria das vezes, é uma exposição crônica, dura bastante tempo, é silenciosa e os problemas são cumulativos. É um probleminha aqui que ele causa, e aí ele vai crescendo, 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 até chegar numa doença séria de fato. E na maioria das vezes, as doenças nem sempre são correlacionadas com a contaminação parasitária. Existem hoje muitas coisas que têm fundo e colaboração parasitária, mas que muita gente não sabe que tem essa relação. Eles não são visitantes ocasionais, né? Eles se comportam como inquilinos oportunistas em um corpo que, na maioria das vezes, já tem uma inflamação, já tem uma intoxicação, já é malnutrido, e aí ele acaba piorando tudo isso. Então, tem dois cenários aqui que a gente pode estar entendendo. Tem aquela pessoa que ela já tem a inflamação, a intoxicação, a carência nutricional, e aí vem, adquire a contaminação parasitária e piora tudo isso. Mas tem também aquelas pessoas que permitem, né, deixam portas abertas no seu dia a dia, e mais para frente a gente vai entender quais são essas portas abertas, e aí você adquire a contaminação parasitária e aos poucos a sua saúde vai minando, né, causando mais inflamação, mais intoxicação e mais desnutrição. Boa parte das pessoas hoje no mundo tem algum tipo de carência nutricional. E muitas dessas carências nutricionais, elas são causadas por parasitas, vermes, fungos, e isso não é uma coisa simples, isso não é uma coisa que a gente não possa ter relevância, né? É muito importante para que você que não sabe, os nutrientes, as vitaminas, os minerais, os aminoácidos, as enzimas, elas são parte fundamental de todos os metabolismos do corpo. Se falta uma, algum prejuízo você vai ter. Então, não é algo que a gente possa deixar para depois. Talvez alguns sintomas que você vem sentindo aí há anos seja por causa de uma desnutrição, uma intoxicação, uma inflamação que pode ser resolvida com a eliminação desses parasitas, tá bom? Então, nós somos um corpo, um ecossistema perfeito e nós precisamos de ordem. Quando não há ordem, quando há excessos, aí nós sofremos. Então, excessos de todas as formas, sejam eles resíduos que são tóxicos, que são criados dentro do nosso próprio corpo, sejam resíduos que vêm de fora. Um dos grandes exemplos são os metais tóxicos, chumbo, mercúrio, arsênico. Esses são resíduos que nos prejudicam muito. E eu já adianto, quem tem contaminação parasitária também tem contaminação metálica. E esses dois juntos prejudicam muito o nosso organismo, tá? Então, se você já sabe que tem os vermezinhos, então a gente tem que identificar quais são os metais que colaboram. Os vermes, na maioria das vezes, eles não vêm sozinhos. Então, o corpo também que tem muco, aquela pessoa que tem uma alimentação irregular, que consome muito leite e os seus derivados, ou então a pessoa que tem muito fungo, ela tem uma grande quantidade de muco no corpo, e o muco, ele é inflamatório. E o muco também, ele é um dos grandes artifícios que os fungos projetam, né, para que os medicamentos antiparasitários não façam efeito. Por isso, um corpo que tem excesso de muco é um corpo que é resistente à medicação antiparasitária. Logo, nós precisamos eliminar esse muco para conseguir combater esses parasitas. É por isso que muitas vezes você toma medicação,
faz alguns protocolos e não tem resultado. Motivo, não retira metais tóxicos, muco inflamatório, e aí acaba não tendo o resultado necessário. Mas fica tranquilo que aqui eu vou te explicar passo a passo de como você tem um protocolo eficiente, tá bom? Então, esses são algumas portas abertas que o seu organismo pode ter para facilitar a entrada de parasitas. Metais tóxicos, muco, uma alimentação inadequada, inflamações prévias, isso tudo facilita muito para que eles entrem no seu corpo. Ou seja, um parasita não gosta de um corpo que esteja 100% saudável. Ele sempre gosta de uma sujeirinha, de uma baguncinha, né? Então, quando tem isso, quando você coloca alimentos prejudiciais no seu corpo, você permite a inflamação no seu corpo, aí sim é que eles se desenvolvem com mais facilidade, tá? Então, tem um grande detalhe aqui: muitas pessoas não se sentem doentes. E aí eu queria que você refletisse muito sobre como você vem se sentindo. Você vem se sentindo estufamento constante? Um cansaço que não melhora por nada? Você dorme e acorda cansado e passa o dia se arrastando? Compulsão alimentar é aquela pessoa que está sempre beliscando alguma coisa, que na maioria das vezes a vontade de comer é sempre uma comida que tenha carboidrato, que tenha açúcar. Ansiedade sem uma causa justificada. Existem causas que são justificadas para a ansiedade, né? Passou por um problema difícil na vida, vai fazer alguma coisa muito importante, é uma ansiedade justificada. Agora, as injustificadas, elas podem ser indícios de contaminação parasitária e de fungos também. Dores de cabeça recorrentes. Tem gente que acha que dor de cabeça é uma coisa que a gente não precisa dar valor, né? Ah, é só uma dor de cabeça. Não. A dor de cabeça é uma sinalização clara que o seu corpo dá de que algo não está indo muito bem. Então, a gente precisa prestar atenção nesses sintomas que a gente não dá tanto valor. Anemias persistentes. Eu coloquei aqui no plural porque são vários tipos de anemias. Tem pessoa que tem anemia por carência de células, né, de hemácias. Tem pessoas que têm anemia por carência de ferro. Tem pessoas que têm anemia por carência de vitaminas, principalmente a vitamina B12. Tem pessoas que têm anemia por falta de plaquetas. Então, são vários tipos de anemias. E cada uma delas tem um indício, né? Tem aí uma trilha que a gente sempre segue, boa parte das vezes também está relacionada à contaminação parasitária. Alergias, rinite, dermatites, tem gente que hoje em dia tem alergia por tudo, alergia de contato, alergia ao sol. Gente, nós precisamos nos atentar. Alergias não são coisas normais. A alergia é um sinal de que o nosso corpo não está bem, não está enfrentando bem as coisas que estão acontecendo no nosso organismo. Dificuldade para dormir, acorda várias vezes durante a noite para ir ao banheiro, gases com odor forte. Se tem um sintoma que muita gente não leva em consideração, é o cheiro e a frequência dos gases, né? Aquelas eliminações, aquelas flatulências que todo mundo libera, mas quando está em excesso, quando tem um cheiro muito forte, não é normal. Nós estamos falando aqui de excessos. Cheiro forte e frequência em grandes quantidades não é normal. Queda de cabelo, caspas, tudo isso está inserindo dentro de quadros de sinais e sintomas que não são um diagnóstico de parasitose, não é uma sentença, mas é um sinal de um terreno, de um organismo favorável, de portas abertas para contaminações parasitárias, tá? Então, a gente precisa escutar o nosso corpo. Tem muita gente que chega no consultório e fala assim, não, Kelly, eu fiz um monte de exames e o médico disse que está tudo ok, está tudo normal. Só que aí eu pergunto para o paciente, tá, mas como é que você está se sentindo? Aí ele me cita uma lista de coisas que não está se sentindo bem. E é isso que nós precisamos prestar atenção. O que você vem sentindo, tá? Eles podem estar te contando um cenário que dentro do seu corpo não está muito bem, você precisa prestar atenção.
Onde nos contaminamos? Em muitos lugares. A água tratada de forma inadequada. No Brasil, nós temos o saneamento básico, né? Então, o tratamento de água, ele é básico. Mas já existem muitos estudos que mencionam, fazem estudos em várias regiões do Brasil. A água, ela não é estéril, ela não é 100% limpa. Ela vem aí rica em muitas coisas que nos prejudicam. Por exemplo, os metais tóxicos, resíduos de medicamentos. Esses excessos e essas micropartículas, compostos trialometânicos, tem muita coisa na água que ela vem nos prejudicando, né? Junta aqui uma intoxicação, com uma inflamação, com uma carência nutricional, com uma contaminação parasitária, e aí sim a gente tem uma facilidade para o desenvolvimento de doença. E a água é um dos grandes contaminantes. Verduras mal higienizadas. Queria que você pensasse aí, como é que você vem higienizando as suas verduras? Você usa o que? Água sanitária? Ou você só lava, passa uma buchinha? Ou você usa o detergente? Ou você nem lava, né? Já cheguei no consultório a receber clientes que não, nem lavo direito, não, só passo uma água e tá tudo bem. Pessoal, a higienização dos alimentos é muito importante, muitos parasitas vêm de lá. Carne crua, mal passada, peixes, inclusive, um parênteses aqui, os peixes, eles têm uma grande contaminação por metais tóxicos. Sempre que tem metal no corpo, é uma facilidade para ter parasita. Sempre que tem metal tóxico no corpo, é obrigatório, vai ter carência de minerais. E também pode influenciar na produção hormonal, né? Na ligação hormonal. Então, isso é algo que a gente precisa se atentar. Hoje nós vamos falar mais sobre os parasitas, mas lembre-se, os metais precisam muito da nossa atenção. Areia, solo, andar descalço, andar aí em locais onde tem animais que faz xixi, faz cocô, aí você pisa por cima, enfim, esses lugares também são contaminados, né? Animais domésticos, tem pessoas que não fazem a remoção dos parasitas dos bichinhos, e aí abraça, dorme com o bichinho na cama, no sofá, enfim. Os animais, eles também trazem contaminações. Comidas, né, na rua, a gente não sabe como higieniza direito, deliveries, fast foods, enfim. E também no ar. Existem alguns micro-organismos que a gente pode adquirir no ar, e a gente precisa estar sempre atento. A forma de contaminação também precisa ser um dos nossos entendimentos hoje, para que você entenda o que é que você tem que organizar aí na sua vida, nos seus hábitos, para não se contaminar com frequência. Então, entenda, os parasitas, eles não são apenas organismos que ocupam o seu corpo. Eles são prejudiciais ao ponto de alterarem as vias metabólicas do seu corpo. Eles competem por cofatores. Vocês sabem o que é cofatores? Cofatores são vitaminas, minerais, aminoácidos, enzimas, esses são os cofatores, e eles competem junto com você. Se a sua mitocôndria, a sua célula precisa de produzir energia de algumas vitaminas, minerais, saiba que os parasitas precisam dos mesmos, e eles vão roubar esses cofatores de você. Modulam o sistema imune, pessoas que têm gripa com facilidade, infecção urinária com frequência, candidíase com frequência, saibam que o seu sistema imune pode estar sendo modulado pelos parasitas. Interfere também na sinalização celular de uma maneira muito vasta. Inclusive, eles facilitam, não estou dizendo que os parasitas causam câncer, mas eles facilitam a sinalização celular ao ponto de influenciar
também na formação de células tumorais. Então, nós precisamos entender a necessidade de remover esses bichinhos. Eu trouxe aqui hoje 3 classes de micro-organismos para que você possa entender o quão eles são importantes da remoção. Eu vou trazer bem por alto, né, para não ser uma aula teórica, assim, muito maçante, mas eu quero que você entenda que os eumintos, os protozoários e os fungos, eles têm uma grande influência no desenvolvimento das doenças no nosso corpo. Os eumintos, por exemplo, eles consomem os nutrientes, eles irritam a mucosa intestinal, né? Então, nós hoje já temos o entendimento que uma mucosa intestinal inflamada, um intestino inflamado, ele agrava e desenvolve diversas doenças, depressão, ansiedade, cânceres, enfim. Então, tem muita coisa que é influenciado aí pela mucosa intestinal, principalmente as doenças degenerativas, artrite, artrose, e ele também libera metabólitos tóxicos, eles vão liberar principalmente a amônia na galáxia, que eles vão causar grandes prejuízos na nossa corrente sanguínea, né, no nosso organismo. A amônia, por exemplo, ele vai ser responsável pela lentidão mental. Tem muita gente que procura, a gente fala assim, nossa, Kelly, eu não estou conseguindo memorizar as coisas com facilidade. Eu estudo e não consigo entender direito. Leio o início da página, quando chega no final já não me lembro de mais nada. Pessoas que falam que estão sempre irritadas, se irritam com facilidade. Pessoas que estão sempre cansadas, sempre com dor de cabeça. Saiba que esses são sintomas tanto da contaminação parasitária quanto do excesso da amônia que os parasitas liberam. E eles vão inibir principalmente ferro. Olha aí, quem vive cansado, zinco. O zinco é um mineral da beleza, mas é um mineral também que estimula muito e ajuda muito no suporte imune. A vitamina B9, que é fundamental para muita coisa, metabolismo tireoidiano, cerebral, a vitamina B12. Olha, falta de vitamina B12, tem uma lista imensa dos prejuízos pela falta da vitamina B12, mas principalmente as doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, esclerose. Essas doenças dependem da vitamina B12 baixa para se desenvolver, né? Se você tem uma boa dosagem ali de vitamina B12, você protege os seus neurônios. E muitas outras coisas mais, né? Aminoácidos essenciais, eles também interferem na produção de hemoglobina. Tem gente que vive com carência de hemoglobina, anemia por falta de hemoglobina. Reparação tecidual, produção de energia, detox de fígado, os eumintos vão interferir muito, porque eles sequestram minerais e vitaminas que estimulam a limpeza do seu corpo. Então, eles gostam da sujeirinha, né? Eles se desenvolvem num ambiente ácido, se desenvolvem num ambiente que tem muita toxina, e eles vão fazer o seguinte, eles vão prejudicar as vias de eliminação de toxinas. Então, o organismo, através do fígado, do metabolismo do fígado, vai expulsar toxinas e ele vai interferir nesses metabolismos, principalmente no fígado, principalmente nos rins, no intestino, e nós precisamos priorizar a remoção dos eumintos, eles são muito severos para a nossa saúde. Os protozoários também, uma das coisas que eu mais gosto de enfatizar é que eles reduzem a absorção de vitaminas lipossolúveis, né, que é a vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Hoje em dia, nós já sabemos que a deficiência da vitamina D, ela é drástica para a nossa saúde, é um grande anti-inflamatório. A gente fala vitamina, mas nós sabemos que é um hormônio D, né? Um hormônio que faz muita diferença no nosso corpo, e sem ele, nós temos processos inflamatórios desenvolvidos, nós temos também a imunidade fragilizada. Tem muita coisa que a gente pode melhorar com a vitamina D. Mas se você tem os protozoários no seu organismo, você faz reposição e não tem um resultado eficiente, porque eles vão diminuir a absorção.
né? Interfere, inclusive, na nossa imunidade. Também estão associadas àquelas pessoas que têm fezes mais líquidas, mais pastosas por grandes períodos, pessoas que têm muitos gases, muita fadiga, muito cansaço. E tudo isso vira uma bola de neve. Por quê? Porque uma diarreia crônica, aquelas fezes mais líquidas, vai te causando outros problemas, né? Remoção de eletrólitos, de minerais. Tudo isso causa também uma alteração de pH, tanto no intestino quanto no sangue, na corrente sanguínea. E nós sabemos que o pH alterado, um sangue muito ácido, é ambiente para o desenvolvimento de muitas doenças sérias, inclusive proliferações de células tumorais. Aumenta também a fermentação. Os protozoários, eles gostam de fazer fermentação. E a fermentação causa aqueles estufamentos, aquelas barrigas de grávida, né? Aquela pessoa que come ali um alface e parece que comeu um boi, de tão estufado que fica. Aquelas pessoas que têm grande quantidade de gases intestinais, cheiro forte, e também os protozoários, eles vão alterar, facilitar ali a alteração das bactérias intestinais e também fúngicas, né? Eles vão estimular, proteger ali alguns fungos. Lembre-se, as bactérias, elas precisam estar bem organizadas no seu intestino. A disbiose, que é esse desequilíbrio de bactérias, pode vir a causar muitos sintomas ruins. Nós falamos que a doença do século é o quê? É a ansiedade e depressão, né? Mas uma das coisas que os protozoários fazem é estimular a disbiose, esse desequilíbrio, e são as bactérias boas no seu intestino que vão ajudar a produzir serotonina, dopamina. Sem isso, a gente tem muita facilidade para desenvolver ansiedade, tem mais propensão para desenvolver a depressão. Então, depressão não é só uma condição emocional, ela também é física, é o intestino com parasitas, é o intestino sujo, com excesso de bactérias ruins, que não vão produzir aquilo que você precisa, que é principalmente a serotonina, a dopamina. E aí você fica tomando aquelas medicações que são recaptadores de serotonina, né, que eles ficam reciclando a pouca serotonina que você tem, mas que não vão te dar o resultado, a eficiência que você precisa. Você precisa limpar o seu intestino, você precisa desinflamar o seu corpo e expulsar, descontaminar o seu corpo, principalmente dos protozoários, tá? Os fungos eu gosto de dizer que eles são, ao meu ver, um dos mais terríveis, né, nessas categorias todas que nós falamos aqui. Porque os fungos, eles vão depender muito da nossa disciplina. Por exemplo, se você tem uma disciplina alimentar, ocasionalmente, né, por causa de um ou outro alimento, você pode vir a adquirir os fungos. Mas por quê? A sua alimentação é bem regrada e você não consome muito carboidrato, não consome açúcares, os fungos, eles vão morrer com um pouco mais de facilidade. Mas hoje em dia, muitas pessoas, elas são indisciplinadas no modo de se alimentar. Então, os fungos, eles são mantidos pelo excesso de açúcares, excesso de carboidratos, principalmente os carboidratos simples, arroz, pão, macarrão, bolo, tapioca, gente, tapioca entra aqui, cuscuz entra. Tudo aquilo que tem um alto índice glicêmico, que se transforma em açúcar com rapidez na corrente sanguínea, é o grande alimento dos fungos. Então, tem muita gente que fala assim, não, Kelly, mas eu quase não como doce, mas gosta muito, como tapioca 2, 3 vezes no dia, como cuscuz todos os dias. Mesmo assim, são alimentos com alto índice glicêmico, que num tratamento para remover fungos, é muito importante retirar 100% dos carboidratos simples, de tudo aquilo que tem grande quantidade de açúcar, e aí nesse caso entra até algumas frutas também,
para que a gente consiga matar 100% esses bichinhos. Olha, os fungos, eles metabolizam carboidrato simples e eles produzem, eles pegam o que você come e produz principalmente álcool. O acetaldeído, que é uma das coisas que eles vão produzir, eles vão atravessar a barreira hematoencefálica, eles vão entrar dentro do seu cérebro. E eles vão interferir em muitas coisas, como a gente tinha falado lá dos protozoários, interfere na produção de dopamina e serotonina, os fungos também. Eles vão interferir bastante, eles são fundamentais no tratamento de doenças neurológicas, mas também as emocionais, ansiedade e depressão. Eles vão causar principalmente essa névoa mental. Tem gente que parece que estagnou a mente. Tem gente que fala assim, Kelly, eu não consigo mais raciocinar como era antes, eu não consigo mais estudar como era antes. E não é questão de idade, não, gente. A gente tem que ter um bom raciocínio mental nos 20, nos 30, nos 40, nos 50, nos 60. Esse negócio de que porque a gente está indo mais velho, né? A gente tem direito de ter algumas doenças, não é assim. Nosso corpo foi planejado para ser saudável. A gente não pode se deixar levar pela a barreira da idade. Se você tem os seus 50, seus 60 anos, saiba que névoa mental, dificuldade de aprendizado, não é uma coisa normal, não é uma coisa que você deve deixar no seu corpo, tá? Muitas ansiedades, sem motivo, sem justificativa, né? Tem aquele quesinho de fermentação fúngica. Então, se você é uma pessoa muito ansiosa, depressiva, saiba que talvez você esteja infestado por fungos. Eu gosto de dizer, se você tem fungos nas unhas dos pés, caspas, aquelas dermatites seborreicas, saiba que se você tem nessa região dos pés, das mãos, enfim, seu intestino, seu estômago provavelmente esteja assim, ó, lotado. Lá na clínica nós fazemos uma avaliação chamada microscopia, que a gente faz uma análise ao vivo com você no momento da consulta, e a gente consegue avaliar as quantidades, né? A gente consegue avaliar os fungos dentro da sua corrente sanguínea. E quando eles estão em excesso, quando eles estão ali presentes na coleta, a gente sabe que principalmente o intestino tem grande infestação de fungos, tá? E olha, eles vão sequestrar aí magnésio, zinco, selênio. Você que está fazendo suplementação via oral, e fala assim, nossa, mas dizem que o magnésio é tão bom para tal e tal coisa, que o selênio é tão bom para isso e isso, mas não estou vendo resultado. Talvez sejam os fungos que estão roubando o seu magnésio, os seus nutrientes, e saiba que sem esses nutrientes, muita coisa ruim pode acontecer no nosso corpo. Falta aí antioxidantes, que fazem boa regulação no nosso corpo, o fígado não consegue fazer limpeza, o sistema nervoso fica alterado e aí por diante. E aí a gente precisa começar a tratar essas coisas com os métodos mais naturais possíveis, tá? Falei aqui, eu gosto sempre de enfatizar essa parte aqui dos fungos, que os fungos, eles fazem a formação de biofilme. O que é o biofilme? É o muco que eu falei lá no início. Eles criam um muco, uma camada, uma colônia que protege parasitas, que protegem bactérias e dificulta tanto que o seu sistema imune mate esses micro-organismos, quanto que os medicamentos também façam esse trabalho. E é por isso que a gente precisa remover esse biofilme bacteriano, fúngico, para que a gente consiga, de fato, eliminar os parasitas. Então, tem muito kit de desparasitação que a gente vê por aí, que tem medicação para parasitas, mas não tem medicação para fungo. Resultado? Não é um resultado eficiente para você. Você não vai ter todos os benefícios que precisa. Por quê? Com biofilme, as medicações, sejam elas de farmácias e até mesmo as naturais,
elas não conseguem chegar com toda a eficiência lá no parasita e matá-lo e expulsá-lo da maneira que precisa. Então, por isso que um protocolo bem elaborado para matar fungos, para matar vermes, para poder matar outros micro-organismos, para remover os metais tóxicos, para remover os tóxicos que são liberados pelos parasitas é fundamental. E, além do mais, tem que proteger seu fígado, tem que proteger seu intestino, seu estômago, para que você, e seu sistema imunológico, para que você faça um protocolo e tenha apenas benefícios, que não venha sair com problemas aí do protocolo. Então, sempre que você for fazer um protocolo de desparasitação, procure um protocolo que seja e que englobe todos esses pontos que eu mencionei. Se for um protocolo que só trata isso, que só trata aquilo, não vai ser eficiente da maneira correta. E aí acaba que você fala assim, que tratamento natural não dá certo. Não é verdade. Um tratamento bem elaborado, um protocolo bem elaborado, dá muito certo e ajuda bastante, tá bom? Então é por isso que a gente trouxe um kit maravilhoso para vocês. Vocês vão poder estar adquirindo, está com preço promocional para vocês que estão no grupo, para vocês que estão aí acompanhando a gente. Eu tenho certeza que esse protocolo, esse kit, vai ser muito bom e vai fazer uma grande diferença na sua saúde, tá bom? Olha só, esses parasitas, eles vivem à custa do nosso corpo. Eles nos prejudicam. E em médio e longo prazo, eles são responsáveis pelo enfraquecimento do nosso corpo de maneira progressiva. Então, o parasita que você adquiriu lá quando você tinha 10 anos, 15 anos, 20 anos, ele vai se manter por muito tempo no seu corpo. E eles vão competir com você, como eu já falei, pelas proteínas, pelas vitaminas, pelos minerais, pela glicose, por muita glicose, gente. Eles amam a glicose. Então, todo protocolo de desparasitação precisa ter restrição alimentar, principalmente daquilo que tem glicose, frutose e aí por diante. Porque senão a gente não consegue matar esses bichinhos com eficiência. Eles estão em todas as partes do nosso corpo. Muita gente me pergunta, Kelly, por que é que às vezes eu faço exame de sangue, exame de fezes, e dá sempre negativo, mas eu tenho todos esses sintomas aí de contaminação parasitária. E uma das respostas é que, antigamente, para você poder fazer um exame de fezes efetivo, você levava várias amostras, né, no laboratório. Levava 1, 2, 3, 5, 7, 10 amostras de vários dias diferentes, que eles iam analisar de maneira para saber qual é o dia que aquele parasita está ali. Eles também faziam uma análise bem minuciosa. Hoje em dia, não. É uma amostra num tempo bem curto. Então, a probabilidade de você pegar um dia, ter as fezes, né, de um dia e conseguir identificar todos os parasitas, nem sempre é o que acontece. Mas não significa que você não tenha os parasitas no seu corpo. Porque mesmo que você faça a coleta de 10 dias e mesmo assim dê negativo, ainda assim não significa que você não tenha parasitas, porque eles às vezes se instalam no fígado, eles amam o fígado, eles se instalam no estômago, eles se instalam em músculos específicos, músculo aqui da coxa, esse daqui da perna, eles gostam também de se instalar em várias outras regiões, inclusive nas regiões oculares. Tem pessoas que chegam a sentir a movimentação dos parasitas na região ocular, aquelas pessoas que vivem com coceira no ouvido, vivem com coceira no corpo todo, né? Então, são sinais de contaminação parasitária em outras regiões. E essas regiões não vai sair nos exames de fezes, entende? Então, se você tem um parasita lá no fígado, você pode fazer exame de fezes que não vai dar positivo, certo? E por que é que a gente escolhe
a lua cheia, a lua nova, para que a gente possa fazer esses protocolos. Porque tem nada de místico em falar sobre as luas dentro do processo de desparasitação. Os parasitas, eles seguem ciclos e eles seguem ciclos lunares. Do mesmo jeito que em muitas outras coisas do nosso corpo, no nosso dia a dia, existem ciclos, nos parasitas, eles também seguem esse ciclo. E na lua nova, é um período ideal para você fortalecer os seus órgãos, intestino, fígado, estômago, e também limpar o intestino, para que na lua cheia você consiga expulsá-los com mais facilidade. O ciclo, na lua cheia, os parasitas que estão em outros órgãos, eles descem para o seu fígado, para que você consiga, para que eles consigam fazer reprodução. Então, na lua cheia, na maioria das vezes, o seu intestino está cheio de ovinhos de parasitas. E aí, esses parasitas, na lua cheia, são mais fáceis e ficam mais propícios da eliminação, certo? Então, é por isso que existe todo um período de se fazer, e é por isso que nós fazemos um passo a passo bem certinho, para que a gente consiga eliminá-los o mais rápido possível, de forma mais eficiente. Muita gente também me pergunta, Kelly, quantas vezes eu tenho que fazer o protocolo? Tem que fazer só uma vez? Tem que fazer o protocolo 2 vezes? Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, e isso vai variar muito de tipos de parasitas. Quando você pensa nisso, você pensa que nem na limpeza da sua casa. Tem casas que você limpa o quê? Uma vez na semana. Uma vez na semana você limpa tudo. Tem casas que você tem que limpar a cada 2, 3 dias. Tem casa que você tem que limpar todos os dias. Então, vai variar muito de como está o seu corpo, o seu organismo no momento. O que eu costumo dizer é que, no mínimo, você precisa fazer, inicialmente, protocolo a cada 3 ou 4 meses. Por quê? Porque aí você faz num espaço de tempo confortável, né, do protocolo, e você está sempre eliminando as hipóteses de uma nova recontaminação. Então, se você no primeiro ano de desparasitação, ano de 2026 está começando, e fazer de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, no próximo ano você pode fazer com um período mais espaçado, cada 6 meses. E isso vai depender muito de caso para caso. Eu já tive pacientes que em 3 ciclos de desparasitação, a gente já percebia que não saía nada, os sintomas foram embora, não tinha mais necessidade, a biorressonância não detectava mais nenhum parasita. Mas eu também já tive pacientes que com 10 ciclos fizeram 10 vezes e ainda saía contaminação parasitária. Então, vai muito de corpo para corpo e varia muito de como você leva o protocolo. Uma das coisas que a gente conversou terça-feira, e é muito importante de entendermos, que se você, na sua casa, convive com outras pessoas, marido, filhos, enfim, é muito importante que todo mundo participe. É muito comum de encontrar, por exemplo, a mulher com um tipo de parasita e o marido com o mesmo tipo de parasita, porque eles compartilham muitas coisas juntos. Compartilham uma cama, às vezes compartilham o mesmo banheiro, compartilham muitas coisas juntas. Então, se uma pessoa apenas fizer, a probabilidade, e a outra não fizer, a probabilidade de você se reinfectar novamente é grande. Então, é muito importante que todo mundo na casa faça. É muito importante que no período de desparasitação você faça uma boa limpeza na sua casa, tá? Troque todos os lençóis, troque fronha, dá uma boa limpeza no colchão, nos sofás, nos tapetes, nas cortinas. Faça uma boa limpeza na sua casa, para que você não corra o risco de se reinfectar.
Em muitos casos, até os bichinhos em casa passam também pelo processo de desparasitação. Então, se atente a esses detalhes, para que você possa ter um protocolo 100% eficiente, tá bom? Eu gosto sempre de explicar para todo mundo que contaminação parasitária ou qualquer outra coisa que você faça para poder cuidar da sua saúde é algo que você só vai ter benefícios, cuidar da sua saúde. Existem muitas pessoas que falam assim: eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho disposição, minha rotina é muito difícil. Mas, se hoje você não dispor, em algum momento você vai precisar ter tempo, disposição, dinheiro para cuidar da sua doença, né? Porque você não preveniu a saúde e aí você vai ter que cuidar da doença. E isso não é o nosso objetivo. Nosso grande objetivo é que você cuide da sua saúde, conserve a sua saúde para que você mantenha a sua saúde e não venha a precisar a ter que cuidar de doenças. Essa é a que você pode fazer por você, pela sua saúde e tudo mais, tá bom? Eu vou agora. Alguém. O pessoal só está conseguindo ver a voz, né? Eu acho que eu não coloquei a minha tela aqui conjugada, mas eu agora, Letícia, eu vou colocar aqui o protocolo de desparasitação e eu vou explicar para vocês o protocolo passo a passo. E aí, vocês tendo alguma dúvida, agora estamos te vendo. Pois é, eu acho que estávamos só escutando, né? Mas deu para vocês pegarem bastante aí do que é contaminação parasitária? Vocês conseguiram entender um pouquinho do quão importante é cuidar dessa parte do nosso corpo? Eu conheço algumas pessoas aqui. Não estamos vendo os slides. Vocês estavam conseguindo ver os slides, pessoal? Vocês estavam conseguindo ver os slides? Coloca aí para mim. Tava, né? Tá, tudo bem. Então, eu vou agora explicar o protocolo para vocês, passo a passo. E aí, vocês tendo dúvidas, vocês me falem, coloca aqui no chat, coloca lá no grupo do WhatsApp, que aí eu vou estar explicando para vocês o passo a passo da desparasitação do protocolo, tá bom? Vou estar colocando agora, tá? Estão conseguindo ver a tela aqui? Então, eu vou mandar esse e-book novamente lá no grupo, tá? Vou estar mandando aqui no grupo para vocês. Eu vou mandar novamente lá no grupo. E aí vocês vão acompanhando aqui no e-book e vão olhando aí no PDF que eu vou estar mandando para vocês lá no grupo. Se você não está no grupo do WhatsApp, manda uma mensagem no WhatsApp da clínica que nós vamos estar enviando para você o PDF, tá bom? Eu estou vendo aqui a Divina, não sei se ela está no grupo. Se você não está no grupo, levanta a mãozinha aqui no chat que nós vamos estar enviando o PDF para você, tá bom? Olha só, vamos começar por aqui o protocolo de desparasitação. Eu gosto sempre de enfatizar para todos que é necessário
iniciar o protocolo na lua nova e concluir na lua cheia, tá? Já expliquei os motivos, né, do ciclo da reprodução dos parasitas. Durante esse período, às vezes você vai sentir algum mal-estar, por exemplo, enjoos, dor de cabeça, dor abdominal, resfriados, e o motivo é exclusivamente pelo fato de que algumas toxinas são liberadas pelos parasitas e a gente precisa expulsar essas toxinas no meio do processo, mas às vezes elas vão acontecer, e se por um acaso acontecer, você vai entrar em contato com a gente para poder estar informando, né, o que você está sentindo, e a gente vai estar te ajudando da melhor maneira, tá bom? Beba bastante água durante o protocolo. Beba bastante água. A água vai ajudar bastante a lavar e a expulsar os resíduos. Se você usa algum medicamento de uso contínuo, continue tomando, tá bom? Medicamento para pressão alta, medicamento da diabetes, você continua tomando para que não venha interferir em nenhum processo, você ter nenhuma crise. E a parte mais importante é, neste período, é necessário suspender o uso de alguns alimentos. Mais um motivo, a gente às vezes precisa fazer alguns sacrifícios, procurar ter mais disciplina. Então, processados, embutidos, principalmente os carboidratos simples, leite, derivados, glúten, frituras, as carnes em geral, carne vermelha, carne de porco, peixe, são grandes fontes de contaminação parasitária, gente. Então, não dá para eu estar consumindo a fonte e, ao mesmo tempo, tentando matar, né? A gente tem que dar uma trégua para o corpo. Então, são necessários expulsar eliminar alguns desses alimentos para que você consiga ter um bom protocolo, tá bom? Essa parte aqui, do dia 18 ao dia 3 de fevereiro, tá bom? 18 de janeiro ao dia 3 de fevereiro, você vai estar consumindo todos esses produtos que estão aqui listados, né? Lá no PDF, lá no grupo, a gente colocou para o pessoal, que são o quê? As tinturas e os fitoterápicos que fazem parte do kit de desparasitação. Então, nós temos lá, por exemplo, o composto antiparasitário, a tintura, são três tipos de tinturas e um composto em pó para que você possa estar utilizando. Alguns você vai tomar antes das refeições, alguns você vai tomar antes de dormir e aí por diante. Mas esses 5 produtos, eles foram pensados exclusivamente para poder estar tratando, cuidando de todos os aspectos que foram falados aqui, fortalecendo seus órgãos, fígado, estômago, intestino, também expulsando protozoários, eumintos, os fungos e também expulsando metais tóxicos, tá? E também os metabólitos na galáxia, amônia, entre outros. Então, ele foi 100% pensado para que possa pegar esse tantão de coisa e no protocolo só fazer efeito. Vamos passar aqui para os demais. Então, tomar todos os dias esses produtos, tem aqui a forma de uso, e aí nós dividimos aqui em 2 períodos. Do dia 18 ao dia 26 de janeiro, você vai tomar 500 ml de chá de quê? De funcho, cravo e hortelã. Então, do dia 18 ao dia 26, você vai tomar esse chá. E do dia 27 ao dia 3 de fevereiro, você vai tomar um chá diferenciado, todos os dias. Vai tomar os fitoterápicos, vai tomar os chás e vai ter as restrições alimentares, tá bom? Nessa parte aqui dos chás, eu gosto muito de explicar para vocês o seguinte: uma das grandes fontes de contaminação que a gente tem hoje é pelos metais tóxicos.
E a panela de alumínio é muito prejudicial. Então, eu coloco aqui para que você use uma panela atóxica. Pode ser de cerâmica, pode ser de inox. Uma panela que não seja de alumínio para poder fazer o chás, tá bom? Esse contaminante aí a gente já elimina, tá? Agora vamos passar para a alimentação. No dia 18 de janeiro, dia 3 de fevereiro, nós temos uma alimentação bem organizada, tá bom? Que é em jejum. Em jejum, vocês vão tomar um copo de água morna com limão espremido, um pouquinho de semente de chia, vai misturar tudo e vai tomar em jejum pela manhã. No de jejum, você vai comer coco, cenoura, semente de abóbora, ovos cozidos e abacaxi. O suco pode ser o suco de abacaxi com hortelã. Pode ser a panela de barro. A panela de barro, ela tem microfuros que podem armazenar micro-organismos, mas ela ainda é melhor do que a panela de alumínio, tá bom? Não é o ideal. O ideal é, se for panela, pode ser panela de pedra-sabão, pode ser panela de cerâmica, pode ser a panela revestida de cerâmica. Lembrando que as panelas revestidas, se tiver qualquer arranhãozinho, elas já vão estar liberando o alumínio, né? Não pode ser panela de teflon, antiaderentes, essas não são ideais, tá bom? A de inox, essas podem, de vidro, tá? Essas aí podem estar sendo utilizadas sim. Então, no de jejum, você pode encarar esse de jejum, esse café da manhã, como uma salada. Tem gente que faz uma salada, tempera ali, coloca aí um azeite, um salzinho. Eu sei que é no café da manhã, mas tem gente que gosta dessa forma. Mas tem gente que come tudo separadinho. Come um pouquinho de coco, come um pouquinho de cenoura, come o ovo, come as sementes de abóbora, toma o suco de abacaxi com hortelã. E aí vai muito do seu perfil, tá bom? Mas é o ideal que consuma estes alimentos. Todos eles são antiparasitários. E o ovo, ele foi incluído, de preferência que seja caipira. Se não houver a possibilidade do ovo caipira, a gente colocou ele porque ele é um alimento que dá uma boa sustância, né? A gente não vai se sentir tão fraco. E é um alimento também que vai ter grande quantidade de vitaminas, de minerais e vai ajudar dentro do processo. O almoço, gente, você vai comer em grande quantidade, muita folhagem. Lembre-se, tem que higienizar da maneira correta. Não vamos colocar água sanitária para higienizar a couve, a chicória, a cenoura, o repolho, não. A gente pode usar o vinagre de álcool. Lá no grupo, essa semana, eu coloquei algumas formas, né? Pode usar o iodo, pode usar o bicarbonato, tá bom? Mas comer em grande quantidade, brócolis, rúcula, almeirão, você vai escolher, mas faça uma grande diversidade. Comer em média quantidade, lentilha, abóbora, abobrinha, berinjela, pode incluir feijões, feijão branco, batata doce, inhame, cará. A batata inhacon, inclusive, ela é excelente para reduzir o índice glicêmico, então vale muito a pena usá-la nesse período de desparasitação. Também para quem tem diabetes, é muito bom nesses casos. E você vai alternando, né? Coloca vinagre de álcool, ótimo. Vinagre de maçã também. Eu gosto de colocar duas coisas. Você pode colocar o bicarbonato, deixa ali uns 15 minutos, depois você troca pelo vinagre, tá bom? Lanche. Eu amo colocar aqui a opção da maçã sem casca, abacaxi, uvas, coco, romã. Feijão é como pólvora. Vamos tratar dessas pólvoras aí, né? Gente, a romã não é um alimento muito barato e muito fácil de encontrar. Mas se você tiver a possibilidade, use a romã por inteira. A casca da romã é um excelente antiparasitário, ótimo para a imunidade. Você pode fazer o chá, você pode fazer o pozinho da casca da romã. E ela é muito boa para combater parasitas,
Coma lá os grãozinhos, não jogue nada fora, porque a romã é muito boa dentro desse protocolo, tá bom? Pelo menos se você puder 1 ou 2 vezes, você vai ter grandes benefícios no protocolo de desparasitação. A maçã, você pode usar ela sem casca, crua, ou você pode colocar a maçã cozida também, tá, gente? A maçã cozida, ela é bem simples o processo. Pega a maçã, tira a casca. A maçã tem grande quantidade de agrotóxico na casca. Então, você tira a casca, que vem a grande concentração, e aí você vai picar e vai colocar numa panela um pouco de água, cravo e canela. E aí você vai cozinhar por um período. Ferveu ali, você deixa uns 2, 3 minutos, e aí você vai cozinhar por um período, e depois você pode guardar na geladeira, pode fazer assim por uma semana inteira, deixar numa tigela de vidro dentro da geladeira e vai sempre comendo. É uma excelente sobremesa, pode ser comida no café da manhã, ela é ótima para regeneração da membrana intestinal, ela vai ter muita pectina, que ajuda muito, inclusive na fermentação, que tem muito estufamento, muitos gases. A maçã, ela vai ajudar muito para reduzir índice glicêmico, enfim. Ela é excelente dentro desse protocolo, tá bom? Vamos passar aqui para mais uma etapa, que é o jantar. Dentro do lanche aqui, eu não poderia deixar de explicar essa parte aqui. Deixa eu só aumentar aqui, que eu acho que tá. Isso. Pronto. Tem esse trecho aqui que diz, por no mínimo 3 vezes durante o protocolo, use, tome. Então, entre o dia 18 de janeiro ao dia 3 de fevereiro, escolha no mínimo 3 dias para poder fazer este protocolo, que é o quê? É o uso da semente do mamão, 2 colheres de sopa, um pedaço da própria polpa do mamão, 2 colheres de sopa de semente de abóbora, limão, um pouco de água. Você vai bater tudo no liquidificador, não vai coar e vai tomar. Por que que esse protocolo eu coloco para fazer no mínimo 3 vezes? É excelente para crianças, viu? Para quem tem criança em casa. Eu sei que a Divina tem criança em casa, é muito bom. Só não é muito gostoso, porque a semente de mamão ela é muito forte. Mas do mesmo jeito que ela é muito forte no sabor, ela é muito forte para matar os parasitas e de uma maneira segura, tá? Então, a semente do mamão também não deve ser jogada fora. Gente, a semente, o protocolo vai ficar no grupo, tá, Eliette? A semente do mamão, semente da laranja, semente do limão, a semente da melancia, a semente do melão, não devem ser jogadas fora. Guarde, faz chá, coloca dentro do suco, enfim, porque são sementes maravilhosas. Eu gosto de colocar esse protocolo porque ele é um protocolo muito eficiente. Essa etapa aqui, né, da semente do mamão, ela é muito eficiente para matar os parasitas e ela ajuda muito também a limpar o intestino, a fazer desinflamação de fígado. É um processo também. Meu estômago não agradeceu. Ele não é fácil de tomar e é por isso que a gente coloca outras coisas para facilitar, né? Bata com pouca água, coloca um pouquinho só de água e vai batendo e toma de uma vez e pronto. Existem outras formas também, né? Você pode dar ali uma tostadinha na semente do mamão e coloca numa cápsula, enfim, mas não tem o mesmo efeito, tá? O melhor efeito mesmo ou é quando você mastiga a semente do mamão ou quando você bate no liquidificador. Não é gostoso, mas é eficiente, isso sim. No jantar, pessoal, maçã, abacaxi, uva, você escolhe uma dessas frutas, uma só. Ou você pode estar comendo um caldo de verduras, ou uma omelete, você pode acrescentar algumas coisas no omelete. Mas lembre-se, o objetivo não é você passar fome, mas também não é para comer em exagero. A menos quantidade de comida vai facilitar e favorecer muito mais o seu protocolo de desparasitação, tá bom? Vou explicar aqui as 2 etapas finais, a gente não vai demorar mais tempo. E se você tiver qualquer dúvida, inclusive a maioria das vezes vem dúvidas nessa etapa, se você tiver dúvidas nessa parte aqui específica,
entra em contato com a gente lá no grupo do WhatsApp que a gente vai estar esclarecendo, tá bom? Olha só, esse protocolo aqui é específico para o dia 18 de janeiro. Então, no dia 18, que é segunda-feira, perdão, domingo, você vai fazer só essa página. Entenderam bem? Dia 18, olhe só para essa página. No dia 1º, também tem uma página só para o dia 1º. Nesse dia, você vai usar todos os fitoterápicos que está lá na primeira página, nos horários que devem ser tomados. Pela manhã em jejum do dia 18. Teve gente aqui que está aqui na live hoje que já fez essa etapa, né? Mas pela manhã você vai fazer 200 ml de água morna, um limão espremido e um pouquinho de açafrão. Vai já iniciar o processo de limpeza do seu intestino. Depois, às 8h30, lembrando, gente, esses horários eles são flexíveis, tá? De acordo com a sua rotina. Se por um acaso você é aquela pessoa que acorda muito cedo ou que acorda um pouquinho mais tarde, não tem problema de alterar os horários. Só lembre-se que durante esse dia você vai tomar alguns purgantes, né, para limpar o intestino, e aí pode ser que venha a vontade, né, de eliminar o que tenha para ser eliminado durante a noite, e aí não é muito legal, tá bom? Então, às 8h30 ou mais cedo, tomar água de coco verde com a polpa, com 3 colheres de sopa de semente de abóbora para você mastigar. Então, você pode fazer um suco de coco, pode usar o coco seco, pode usar o coco verde. Tome a água, que vai ser muito bom para te hidratar. E também coma semente de abóbora. Depois disso, às 9h30 ou mais cedo, você vai tomar. Só me respondam, quando está dessa forma aqui, vocês conseguem visualizar o meu rosto ou não? Me responde aqui no chat, só para eu ter uma noção. Vocês estão conseguindo visualizar o meu rosto? Ou alguma coisa dela? Sim ou não? Estão conseguindo visualizar agora? Pronto. Então, às 9h30, vai tomar um óleo de rícino, tão temido, óleo de rícino. Isso, pode tomar as cápsulas de óleo de abóbora, pode sim. Mas comer elas, mastigar, é maravilhoso também. Vai 30 ml de óleo de rícino, um limão espremido e 30 gotas de própolis verde. Pode ser o de 25% ou de 30%. Evite usar o de 11%, que ele é bem fraquinho. Mas se você só encontrar o de 11%, aí, por favor, dobre a quantidade, né? Para que você tenha uma boa quantidade de própolis. Aí você vai tomar eles todos misturados. O limão e o própolis é para amenizar o gosto do óleo de rícino, mas eles também são excelentes antibactericidas. Eles vão ajudar muito no processo inflamatório, certo? Às 11h30 ou mais cedo, né? Vai tomar 2 colheres de sopa de sal amargo, que também é conhecido como sais de Epsom, diluído em água e beber bastante água depois. Você pode diluir em pouca água e toma, e em seguida toma mais água por cima, tá bom? Ao 12h30, você vai tomar o chá. Nesse dia, o chá vai ser de erva de Santa Maria, também conhecido como mastruz, e espinheira santa e artemísia. A artemísia também é conhecida como losna, tá bom? É mais conhecida como losna. Então, você vai colocar esses 3 itens, lembrando de uma panela de qualidade, cerâmica, inox, enfim. E você vai fazer esse chá. Um detalhe do chá que eu não coloquei antes é o seguinte: para fazer o chá, existem algumas regras, certo? Quando você vai ferver raízes, partes mais sólidas num chá, aí você coloca, por exemplo, o exemplo do cravo. Você coloca o cravo na água ainda fria e acende o fogo e espera ele ferver. Tudo bem, mas quando é com plantas, por exemplo, a erva de Santa Maria, a espinheira santa, a artemísia, você vai deixar ferver a água na panela primeiro,
Depois você coloca as plantas, tampa, abafa ali por uns 10 minutinhos e desliga o fogo, tá? Então, são duas formas diferentes de fazer o chá. Nas plantas, nas folhas, você precisa usar só água quente abafada. Nas raízes, você nas raízes você vai ferver para que possa liberar substâncias, tá bom? Pois é, aqui, para quem é aqui de Brasília, a erva de Santa Maria, nós temos algumas lojas, né? Aqui em Brasília, na Feira do Produtor, nós temos ali no do Norte, no Neguinho, tem algumas que aí você tem que olhar bem, né? Para que não venha encontrar mais terra, né? Como a Ida está falando aqui, mais terra do que planta de fato. Então, lembre-se, 12:30 você vai tomar o chá e vai se preparar, porque o almoço do dia 18, de preferência que seja muito leve. Eu deixei aqui legumes e verduras em pouca quantidade, e um lanche também, legumes e verduras em pouca quantidade, e o lanche será suco de abacaxi com hortelã, sempre sem açúcar, tudo bem? O jantar, água de coco com a polpa, tá bom? Lembre-se, é para comer com moderação, não come em grande quantidade, é um processo de limpeza intestinal. Legumes e verduras em pouca quantidade é para que você não venha se sentir fraco, porque é o primeiro dia do protocolo. Mas, se você comer em grande quantidade, não vai limpar, não vai digerir bem os alimentos, não vai limpar direito o seu intestino, e aí sim pode vir aquelas manifestações que eu falei lá no início, que pode ser coceira, dor de cabeça, náuseas. Então, se você seguir o protocolo bem certinho, você vai ter menos probabilidade de ter essas sensações ruins. Se você tiver muito enjoo, muita náusea, eu recomendo que você use o chá do gengibre, é muito bom. Mas se você tiver algum outro tipo de manifestação ou sintoma mais sério, entre em contato conosco. Nós vamos estar no grupo do WhatsApp sempre orientando vocês, tá bom? Agora vamos lá para o dia 1º de fevereiro. Esse vai ser o dia da lua cheia, certo? Dia 1º de fevereiro. No dia 1º de fevereiro, mais uma vez, todos os fitoterápicos devem ser usados no mesmo horário durante todo o período do protocolo, que são aqueles produtos, os kits que eu mencionei para vocês. Pela manhã, novamente, água morna com limão e um pouquinho de açafrão. 8:30, novamente, o coco com a polpa do coco e a semente de abóbora. Depois vai tomar novamente o óleo do rícino. E aí, depois disso, vai ter novamente o sal amargo e também o chá. O chá, a gente deu uma. O chá manteve o mesmo, só o que vai diferenciar. Só o que vai diferenciar é o almoço e o jantar. Por quê? O almoço vai ser só um suco de abacaxi com hortelã, e o jantar vai ser só uma água de coco. Perdão, mamão e coco. Por quê? Porque esse dia realmente é para ter o mínimo possível de alimento no estômago, porque nesse dia a gente precisa de ter um caminho livre para que os parasitas possam passar e serem 100% eliminados, certo? Então, beba bastante água, coma o mínimo possível. Sempre que for comer as coisas, mastigue bastante. E se você tiver algum outro tipo de sintoma mais sério, nos procure. Nós vamos estar à disposição para poder esclarecer algumas coisas e auxiliar vocês, tá bom? Pessoal, nós estamos abertos para dúvidas. Nós estamos abertos também para que você possa adquirir o seu kit de desparasitação. Muita gente já entrou em contato para poder fazer o pedido do seu kit. Nós vamos estar entregando para vocês. Entre em contato conosco. Vou estar colocando lá no grupo. Entre em contato conosco. Nós estamos com preço promocional para vocês que fazem parte do grupo, tá bom?
Então, o preço na clínica, o preço que nós fazemos, o kit de desparasitação que vem com 5 produtos é no valor de R$ 450. Mas, para vocês que estão acompanhando a gente, nós estamos fazendo um preço promocional. Eu sei que você vai lá no mercado, que você vai em qualquer loja, você ganha o quê? 5%, 2% de desconto. Aqui você realmente está ganhando um desconto de verdade, R$ 100 de desconto. Esse kit vai sair para você 5 produtos, um kit super completo, super eficiente, por R$ 350. Além do mais, você vai ter todo o suporte, todo o apoio para que você, durante esse protocolo, durante esses processos de 15 dias, esteja sendo acompanhado pela gente, tá bom? Então, nós estamos aguardando você fazer o seu pedido do seu kit para que você possa eliminar esses parasitas de verdade, de uma vez por todas, do seu corpo e conseguir alcançar o que a gente mais deseja, que é o quê? Saúde plena. Gente, não tem nada melhor nessa vida do que você ter saúde, você ter ânimo, você ter disposição, você ter como fazer as coisas sair, você se sentir bem. Não tem nada melhor do que isso. E viver uma vida cansada, viver uma vida com dor, viver uma vida cheia de doenças, não é o plano de Deus para nossas vidas. Então, procure cuidar da sua saúde, procure expulsar esses bichinhos do seu corpo, procure estudar, reconhecer o que o seu corpo está falando para você, porque com certeza esse protocolo vai ser perfeito, maravilhoso para você. Nós estamos à disposição, entre em contato com a gente, os nossos secretários, o pessoal vai estar entrando em contato com você também, mas procure o seu kit de desparasitação e procure cuidar da sua saúde, tá bom? Vai ser a melhor coisa, o melhor investimento que você faz para iniciar com o melhor o ano de 2026, tá bom? Eu só tenho a agradecer a todos vocês pela atenção, foi muito bom estar aqui com vocês e eu espero que tenhamos todos um protocolo maravilhoso, abençoado. Vai ser um prazer poder cuidar de vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por tudo. Tenha uma excelente noite. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar lá no grupo, tá aberto, para que você possa tirar suas dúvidas, tá bom? Tchauzinho, pessoal. Boa noite, até mais.